Vamos convidar o Rafael Ok. Valente. Boa noite, Vê quem que vai Rafael, para apresentar o apresentar caso. o primeiro caso aí. Boa noite. Boa noite. Vamos lá então, Rafael. Pode Muito bem, passar, então, doutor. esse aí é o prontuário. Se vocês quiserem mais uma informação sobre o caso. é, Então vamos lá, Rafael. É, sexo masculino, 17 anos, 29 de julho de 2020, veio para avaliação de cirurgia refrativa. Interesse em concurso para os bombeiros. Bionormal, fundo de olho, cicatriz perimacular em olho direito. Refração estática, menos 4,25, menos 1,25 a 180, visão de 0,7. Olho esquerdo, menos 3, menos 0,75 a 180, visão de 1. Bom, peraí. Paquimetria 537, 549. Esse olho direito dele, ele não chega à acuidade visual de um por conta dessa cicatriz. Cicatriz pegava a região É, perimacular, né? Não pega ele tinha uma mácula. cicatriz perimacular, né? Isso aí justificava essa baixa de visão. E, bom, nesse concurso dele aceita a baixa divisão de um olho? Se for pela cicatriz, não tem como a gente conseguir Não, melhorar, mas né? os concursos geralmente exigem visão de 0,5 sem correção. Entendi. É, tá. Ele ficaria com 0,7 ali sem tirar o grau. Ok. Bom, paciente jovem, deixa eu ver, astigmatismo da topo bate com refracional no olho direito, olho esquerdo um pouquinho maior. Uma simetria inferior nesse olho direito, é um Boltai assimétrico. Na esquerda a simetria já é menor. Conduta. Cirurgia refrativa para estar em condições de acordo com o edital PRK LASIK, não operar, lente de contato, contraindicar a cirurgia, manter óculos, aguardar 18 anos para programar a cirurgia ou outra. Bom, o primeiro ponto é estudar o edital, ver se estaria de acordo, que nem o senhor falou, 0,5 de acuidade sem correção, a gente conseguiria chegar nisso com a cirurgia. Antes de operar esse paciente, principalmente pela idade e pelo padrão da topa, eu pediria um Pentacam. E foi 2020, eu já pediria, acho que também um... Corvus já tinha em 2020 ou só tinha o Hora? Acho que só Só tinha tinha Hora, né? hora. Tá, pelo menos o Pentacam eu pediria para ele. E teria Tá. aquela conversa de que é um paciente muito jovem, né? Pode ter ainda a regressão do efeito, voltar à E miopia, sempre, seria gente, algo. paciente míope, sempre vocês peçam mapeamento de retina. Vocês já viram a Uhum. quantidade de pacientes que eu peço, paciente assintomático e tem lesão e é submetido à laser terapia. Bom, Paciente veio para realização de. Ah, tá. Sei que ele fosse para ler ali. eu também achei um paciente muito jovem, uma simetria ali. Eu disse, não, vamos pedir um pentacam. Você está vendo alguma coisa errada aí? Bom, tem essa simetria inferior, mas sem elevação posterior associada. Não, nesse primeiro aí tá ok. Cerotometria boa. O IHD é o mais sensível de todos, né? Então, qualquer pequena simetria inferior ou superior, ele já altera um pouco. Ok, pode passar. Ah, tá. Licença demo. Bom, deixa eu ver aqui. O IT bom, uma elevação posterior só de 7 mil, Ah, um BED 1,42. Pelo Opa, você ainda Pentacam, tem uma tá dúvida aí? ok. Espera aí que eu volto. Pronto. Não, eu falei pelo Pentacam, tá ok. O Tá. direito. O esquerdo. Eu não sei porque apareceu essa mensagem na hora, Pode passar. a Tem gente não telinha, deixa eu conseguiu trocar tirar. aqui.
ok? Agora, uma coisa interessante que me chamou a atenção, observe que todos os índices do topógrafo estão normais. Sim, Eu já comentei com vocês que esse aparelho é muito sensível, mas é pouco específico, né? Tem muita sensibilidade, mas pouca especificidade. Alguma coisa errada aí ou fazer para frente? pode ir para Ah, frente. Mas Então tá 421. aí. Está vendo alguma alteração do Pentacan? Não, o Pentacan dele eu achei bom. O... Não, eu achei bom. Na verdade, ele tem uma série de índices alterados, né? Tem uma perda de Mas assim, oscilaridade aí no olho esquerdo, né? ele tem uma simetria evidente. O badge dele está acima de 1,23. Um paciente muito jovem, mas é um Pentacan bom. Não é um Pentacan complicado, mas é algumas coisas aí. Se fosse um paciente aí com mais idade, né, uma córnea mais espessa, A tem gente que levar ficaria em mais consideração tranquilo. guardem bem isso, nenhum parâmetro ele tem uma sensibilidade e uma especificidade completa. Por isso é que a gente não se baseia só num critério, a gente se baseia no conjunto das observações dos exames. Quando a gente tem uma topografia alterada, você tem que esgotar a propedêutica, principalmente um paciente jovem. Qual seria a conduta aí, numa situação dessa? Então, um paciente tão jovem assim, acompanhá-lo, aguardar, acompanhar, consulta de 6 em 6 meses ali, até mesmo para a gente ver se essa refração está estável e tentar entender para quando que ele precisa prestar o concurso. O problema é esse, que o concurso, você tem uma data limite para você fazer a inscrição e fazer os exames. Se você for esperar e acompanhar, ele vai perder o prazo da inscrição para o concurso. Entendi. O que você faria? Hoje em dia eu pediria um Corvis, né, para a gente tentar entender a biomecânica da Sim, córnea dele, bom, mas o Ora não perfeito. tem resultados muito satisfatórios, né? Era o que tinha O na Hora época. realmente ele não é muito confiável, não, sabe? A gente tem muito resultado assim, inconclusivo. Acho que o Hora Sim. é uma tecnologia, tanto que ele parou de ser produzido, né? Não existe mais com o Corvus agora. O Corvus parece, né, que a gente vai ter resultados mais consistentes. Sugere alguma coisa para esse caso? Né? Com essa questão do concurso, a gente fica meio de mãos atadas. Eu acho que assim, é um paciente de risco, que se ele e o responsável estiverem dispostos a entender que tem o risco de desenvolver uma ictasia, que talvez tenha que fazer um crosslinking, enfim, Tá. entender todos o ônus ali da situação, a gente até poderia É. operar, mas não é um paciente que eu gostaria de operar agora, não. Sim, então, o objetivo do paciente não era operar. O É objetivo do passar no paciente concurso. era passar no concurso. Nós devemos atender a expectativa do paciente, certo? Então, o que você proporia para esse paciente? Então, mano, o concurso pode usar Deixar de lente? ser bombeiro, né? Não, pode Arranjar usar outra lente, no profissão. caso, para prestar o concurso? Não. O edital fala 0,5 sem Sem correção. correção. É. Bom, eu não vi outra alternativa. A única alternativa que eu vi para esse paciente para atender, inclusive veio com uma tia, que foi uma ex-aluna que eu já tinha operado de refrativo, por isso que ela me trouxe o sobrinho dela. Como eu não via outra alternativa, eu peguei e indiquei para esse menino uma A ortocaracterística. ortoceralogia. Aqui está um padrão ideal de uma lente de ortoceratologia, que é uma curva periférica, né? Um apoio escleral, a curva reversa e o toque central para ajudar a fazer o deslizamento do epitélio.
Você pode usar uma calculadora ou você pode usar o K1 para a curva base inicial. Ou K1 ou 0,25 abaixo de K1. Tá certo? Dependendo se for uma miopia mais alta, você pode começar até com 0,25 abaixo de K1, K mais plano. Então, foi o que foi feito. Primeiro, você tem que fazer uma série de topografias, fazer a média de K1 e K2 de todas as topografias. Depois você pega esses dados e coloca na calculadora. Aqui é o que foi feito. Eu vou passar isso aqui para a gente não ficar agarrado aqui no teste. Se quiserem, tiver algum paciente, tiver coisa, a gente pode fazer junto com vocês e ajudar vocês. Vocês observam aqui que como é que está a topografia antes da lente de ortoceratologia e aqui mostrando já o aplanamento, né? Um aplanamento ainda discreto, é, depois de uma noite usando a lente. Paciente, essa lente é extremamente confortável, então você mantém a lente mais tempo e o paciente foi aplanando, leve toque. No primeiro dia, você observa que já tinha 0,3 num olho e 1 no outro. Nossa. Já estava quase atingindo o objetivo. Quando você manda o paciente dormir mais tempo, você vai ter um aplanamento adicional. Nesse caso aqui, foi interessante que a gente conseguiu um resultado muito bom no olho esquerdo, mas o direito, que era o olho com a cicatriz macular, a gente não conseguia aplanar mais a córnea. Então, é, falei com ele para continuar usando a lente, e eu falei, ó, depois de uma semana de uso, observa que está aplanando, ó. Aqui já está com 43,39. Se não 39, é. reduzir mais a refração, então, não melhorar mais a visão sem correção, é aplanar a lente, reduzir um pouco a curva base, para ter um aplanamento maior. E que foi feito. É, aqui mantive essa lente um pouco mais plana e você observa que depois de vários dias usando a lente, o paciente já estava com a córnea mais plana e já estava conseguindo atingir a visão necessária para o edital do concurso. Lembrando que você tem que dizer para o paciente que ele tem que olhar no edital se lá fala alguma coisa de ortoceratologia. Porque se falar que não pode ter uso de lentes de ortoceratologia, ele não deve nem fazer o teste, se o objetivo foi esse. Então, aqui está uma lente ideal, aqui está a lente que eu adaptei nele. Você observa que tem uma curva periférica boa, tem um toque na meia periferia, uma curva reversa e um toque central. Tem um padrão muito bom. Observa a quantidade de topografia que a gente faz, né? E no final ele conseguiu uma visão de 0,7 e 1, que era a mesma visão que ele tinha com óculos. E realmente são muitos exames, muitas topografias e muitas avaliações. E esse paciente foi e fez o concurso e passou no concurso. Então vamos lá, o que é que nós aprendemos com esse caso aí, rapaz? Cirurgia refrativa é aprovada pelo CFM para pacientes acima de 18 anos de idade. O interesse do paciente não pode predominar sobre a legislação. Tratamento refrativo para menores de 18 anos, especialmente crianças, tem sido feito em casos de anisometropia com risco de ambliopia, quando o uso de lentes de contato não é possível. É uma exceção. O cirurgião refrativo deve atender a expectativa do paciente, passar no concurso. Esse paciente só tinha interesse em cirurgia por causa do edital do concurso, cuidado visual de 0,5 a ó sem correção. Se o tratamento com excimer laser não é possível, indique uma alternativa que atenda a necessidade do paciente. Este paciente ficou muito feliz com a possibilidade de passar no concurso, mesmo que não possa fazer a cirurgia. Se uma boa visão for necessária para aprovação em concurso, o uso de lentes ortocar poderá ser uma boa opção. Assim, o cirurgião refrativo deve oferecer aos seus pacientes outras alternativas ao excimer laser. São ferramentas do cirurgião refrativo e especialista em ceratocone, sem ordem de importância. Anel intraestromal, excimer laser,
facoemulsificação, lentes de contato, lentes fásicas, óculos, ortoceratologia e transplante córnea. Se você não domina a melhor ferramenta, peça um colega experiente que o auxilie na solução do caso. O paciente e os familiares devem estar cientes que este tratamento com a ortoceratologia tem como objetivo a melhora temporária da visão sem correção visual. O edital não aborda esse tratamento, portanto, não o contraindica. Se for solicitado um relatório sobre o tratamento em concurso, não podemos omitir a ortoceratologia. Ortoceratologia para córneas regulares, esférico até -7, cilindro até -1,25. Fora destes parâmetros é off-label. Bom, então, alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Reinaldo, vou pedir ao Cláudio Cury, que tem bastante experiência com ortoceratologia, para fazer os comentários preliminares aí. Ótimo. Boa noite, Cláudio. Boa noite, pessoal. Mas, assim, devido à idade do paciente, essa é uma saída excelente. É, conduta do doutor Reinaldo está muito boa. Parabéns, doutor Reinaldo. Tá pegando jeito. Não, não tenho outros comentários, não. Então tá. Então vocês veem, gente, o seguinte: osteoratologia é um tratamento que é quase que uma exceção, porque ele compete com a cirurgia e os pacientes querem realmente um resultado definitivo. É um tratamento que não é barato e até no preço ele compete com a cirurgia. Então a gente só deve indicar a osteoratologia naqueles casos onde a cirurgia não é possível ou o paciente não quer operar. É paciente que tem horror à cirurgia, então você tem essa alternativa. E eu falo o seguinte: se você quiser se destacar em alguma área, você tem que fazer uma coisa que os outros não fazem, que você vai ser referência naquilo. Hoje, todo mundo sai da residência operando catarata. Então, hoje já não tem mais aqui cirurgião de catarata, porque todo mundo opera catarata. Então, a gente tem que procurar ter ferramentas que possam resolver casos assim, que são fora da curva. Como especialista, eu acho que a gente deve investir nesse conhecimento. Muito bem. Exato, Reinaldo. Eu quero fazer um comentário aqui Uhum. sobre a história da otoceratologia no Brasil. A otoceratologia, na realidade, é uma técnica antiga e que, na década de 90, ela foi trazida para o Brasil pela Medifax. Medifax, na época, lançou as lentes de otoceratologia no Brasil. Mais É. precisamente, o lançamento foi em Belo Horizonte. E um dos precursores da otoceratologia foi o professor Horácio Miralha. Foi meu Sim, professor e professor do Reinaldo também, lá na córnea da Santa Casa. O Horácio Miralha, na época, ele se interessou bastante, estudou muito sobre otoceratologia. E eu me lembro que teve um congresso lá, um congresso brasileiro de oftalmologia na Bahia, em que o Horácio deu uma aula lá sensacional sobre otoceratologia. E na época, nós que fazemos parte da diretoria do Ocular Laser, nós ficamos bastante interessados e bastante entusiasmados e resolvemos trazer essa tecnologia para Minas Gerais. Então, na época, para fazer otoceratologia, a gente precisava comprar um topógrafo italiano, que era representado pela Medifax, que era o Medmonte, que era o único topógrafo que casava com as lentes lá da Medifax. Então, nós adquirimos esse topógrafo, adquirimos 2 caixas de prova de otoceratologia, e os casos que a gente tinha, que eram, na realidade, eu tive muito poucos, eu levava lá no Ocular Laser, agendava com o Ores, e a gente fazia os testes lá. E com o tempo eu cheguei à conclusão que, apesar de ser uma técnica bastante útil para um determinado nicho de pacientes, principalmente os pacientes interessados em concursos da Força Aérea e Polícia Militar e que não podem ter cicatriz de laser, é um nicho de mercado interessante. Eu, pessoalmente, ultimamente não tenho mais trabalhado com ortoceratologia, até porque eu gosto muito mais de operar do que adaptar a lente de contato. E esse nicho de mercado realmente ele é muito pequeno. Então, é, o que o Reinaldo está comentando aí realmente faz sentido. Se você quiser fazer alguma coisa na oftalmologia que poucas pessoas façam, ortoceratologia é uma boa opção de mercado.
Eu, atualmente, a minha estratégia vai ser todos os meus candidatos à otoceratologia encaminhar lá para o professor Reinaldo Cieiro e deixá-lo feliz aí com as minhas indicações, né? Então, basicamente é isso. Bom, gente, eu acho que é uma ferramenta, né? Que em alguns casos, como nesse aí, resolveu o problema do paciente. E realmente eu tenho feito com uma certa, não vou dizer frequente, mas com uma certa regularidade. Isso aqui, Arnaldo, você já esteve lá, é lá no Marrocos. Nós tivemos um trauma com o Marrocos, com o jogo do Galo lá, mas tá, o deserto é muito bonito. Quem vai Perfeito. fazer esse caso Reinaldo, agora, Arnaldo? se eu já fui em todo lugar que você fala que eu já fui, eu não tenho tempo nem de trabalhar, porque você realmente é um globetrotter, né? E realmente você tem fotografias. Só está faltando a superfície lunar, que o resto você já tem foto aí de todos os lugares e todos os países. Vamos convidar Não. agora o rádio para apresentar esse segundo caso aí. Então vamos lá. Boa noite. Boa noite. Dia de 18 de fevereiro de 2021. Primeira consulta, paciente vem buscar uma segunda opinião de um exame recente. Feminino, de 18 anos, estudante de medicina. Relata que a miopia está sempre aumentando uma dioptria por ano. Tem caso na família com miopia de menos 20 dioptrias. Correção atual: menos 6 a menos 1,5 a 180, menos 7 a menos 1 a 180. Na estática, menos 6,5 a menos 1,5 a 180, menos 7,5 a menos 0,75 a 180. Um comprimento axial aí, 26,15 no olho direito e 26,43 no olho esquerdo. Na topografia, parece inocente. Conduta. LASIK PRK pela idade, pela miopia aumentando, não. Ela foi pegar uma segunda opinião para fazer cirurgia, né? É isso? Na verdade, essa paciente, ela é uma pessoa muito esclarecida. A preocupação dela não era nem tanto operar. Ela Era estava controlar a miopia. preocupada, era com a miopia dela estava aumentando muito. Essa era a preocupação dela. E era uma preocupação que era justificada, porque tinha casa na família. A família dela, todo mundo era míope. Acho que os pais, os dois, pai e mãe, míopes. Então, isso aumenta muito a chance de uma miopia maligna, né? Aquela que você já tem um comprometimento da retina e com déficit visual irreversível. Então, ela estava preocupada, menina, de 18 anos, já estava com 7 dioptrias, é um equivalente esférico de mais de 7. Preocupante. Então, compreensível a preocupação dela. E aí está o comprimento axial, já um olho bem grande, né? É, grande. O que é que você faria nessa paciente, ô, Rafa? Ó, LASIK PRK e óculos, não adiantaria. Tem atropina seria uma opção e a própria ortoceratologia, igual eu falei ontem, também é uma opção para tentar não diminuir, mas tentar estabilizar. Bom, então, não foi essa a minha conduta, nenhuma dessas. Foi uma que eu acabei de falar agora. Parece que vocês não prestam atenção. O que é que eu falei agora que você deve pedir? Todo paciente míope. Mapeamento de retina. Claro! Então, isso é o mais importante. Olha aí, estava cheio de degenerações. Foi feita fotogolação em ambos os olhos, 360 graus. Quer dizer, essa retina estava pedindo para descolar. E você vai fazendo ortoceratologia, fazendo lente de contato, receitando óculos, e uma hora de escola. Sim, mas não tinha nada para ser feito para prevenir, não? Não, Claro porque eu que entendi que a sua tinha. pergunta fosse o que fazer para controlar a miopia, não a Não, primeira não. momento, entendeu? Conduta, conduta. Ah, tá, entendi. A conduta, a primeira conduta que você tem que fazer é ver aquilo que é mais importante, mais urgente. É ver, e realmente ela nunca tinha feito nenhum controle de miopia, ou pelo menos com um retinólogo, ou então com alguém que se preocupasse com a retina dela. Ela falou que nunca tinha feito aquele exame. E realmente foi submetida a fotocoagulação. Guardem isso, gente. Você está fazendo um tratamento para paciente de escola retina, pode sobrar para você por negligência, certo? Vamos lá. Então, foi liberada para a cirurgia depois da fotocoagulação.
Evidentemente, a gente espera aquelas cicatrizes pigmentarem e tal, até que ela seja liberada. O retinólogo tem que reavaliá-la depois do laser para poder liberá-la. Qual que seria a sua conduta agora, Rafa? Bom, eu não pensaria na cirurgia pela idade dela, 18 anos, e tá aumentando a miopia. Então, Perfeito, perfeito. Só de estar descartaria. aumentando já é uma contraindicação. Aí, como eu não tenho, assim, a refração que tá aí, ela chega a uma visão satisfatória? Ela se importa com Não chega, óculos? a visão dela, visão boa, visão 1. Então, eu passaria óculos e acompanharia. Mas tem que lembrar que ela veio preocupada com a miopia. Ela já usa óculos, inclusive já usa lente de contato. Mas a preocupação dela era que estava aumentando muito. Ela não veio para fazer óculos em lente de contato nem operar. Ela Então, veio eu pensaria na preocupada. tropina ou na oximetologia. Então, quais são as possibilidades para uma paciente dessa? Ou é a atropina, que nunca foi nenhum estudo feito em pacientes adultos, todos os estudos são feitos em crianças em desenvolvimento, ou então a ortoceratologia. Então, eu propus para ela, pela gravidade da história dela, eu propus a atropina com exposição ao sol, só a atropina sem exposição ao sol não adianta nada, e mais a ortoceratologia. E curioso que o pai dela sempre ia nas consultas com ela. E era o pai dela que decidia por ela. O pai dela, ele lia tudo sobre miopia, ele andou lendo lá sobre atropina e não quis usar atropina, até porque eu falei também que era off-label e que seria apenas coadjuvante, que a principal terapêutica nesse caso seria uma tentativa de estabilizar a miopia com esse defocus causado pela lente de ortoceratologia. Então, ela se animou, até porque não tinha alternativa. Faça aquelas várias topografias. Aqui está a calculadora. Aqui, o que eu acabei de falar há pouco. Se você não quiser usar a calculadora, que é chatinha, você vai ter que pôr um monte de número aqui, para no final te dar a curva base. Você já pode ir direto na curva mais plana, né? Curva base, ou então, se for uma miopia mais alta, você já começa com um pouquinho abaixo de cá, para você ter um efeito maior. E foi o que foi feito. Agora, depois de dormir com as lentes, olha, observa que interessante. Um dia, ela já diminuiu de 6 para 2,5 e de 7 para 3,5. E ela começou a ficar, aqui está a topografia do primeiro dia. Ela começou a ficar extremamente otimista com o quadro, mas ainda era uma situação que 3,5, 2,5 ainda não atingia o objetivo dela ficar sem óculos, né? Então, a gente vai aplanando, vocês observam que já tem um perfil bastante satisfatório, mas chega num ponto que não aplana mais. Observa, 40, 39, 41, 40, 41, 39, 41. Ou seja, não aplanou mais, não tinha jeito de aplanar mais. E já estava com um perfil, um padrão de toque apical muito bom. Aí, é, após 6 noites, ela continuava com aquela mesma sobrerrefração. Mas apesar de estar com um perfil muito bom, eu fiz isso que eu falei com vocês. Eu pus uma lente mais plana um pouco, né? Para ver se conseguia aplanar mais. E pedi a paciente para voltar depois de 5 dias. Observe que continua a mesma coisa. 39, 41, 30, 40, 41. Ficou a mesma, não aplanou mais. O certo é que ela tinha uma sobrerrefração de 2,5, 3. Como estava aqui, ó. Aí, Rafael, eu te pergunto, vale a pena, você indicaria ou você abandonaria o tratamento pela ineficiência em fazer a correção do grau? Não, continuaria. Mas ela teria que usar óculos durante o dia, então lente de contato. Sim, mas pelo menos tentaria segurar o comprimento axial, né? Perfeito, perfeito. Nós não estamos aqui querendo corrigir o grau, estamos querendo impedir a progressão da miopia. Então,
Tinha até colocado para ela. Eu coloco para o paciente, ó, se não resolver, a gente suspende. Mas deixei claro para ela que era uma alternativa. Bom, continuou aquele aplanamento, não evoluiu, então eu peguei e propus para ela, então, manter aquelas lentes que estavam com um ótimo padrão, ela ficou com resíduo de -3 em ambos os olhos, e eu falei com ela, durante o dia, você continua usando lente de contato, só que em vez de usar uma lente de 6, 7 graus, você passa a usar uma lente de 3, 3,5 ou um óculos. Tá bom? Tá bom. Foi o que foi feito. Em 2021 eu coloquei essas lentes, observe que a sobrerrefração era sempre a mesma, e essa paciente então passou a usar as lentes de osteoceratologia à noite e lentes de contato gelatinosas para corrigir o resíduo de miopia, que não foi possível corrigir com a lente de osteoceratologia. Em 2022, foi feita uma reposição da lente direita e nós, então, aqui estão as biometrias. Sempre lembrar que é biometria ótica. Não faça biometria ultrassônica, que ela é menos confiável. E vocês observam o seguinte: 2021, 26, 26. 2022, 26, 26. 2022, 26, 26. Não aumentou nada. Pela primeira vez na vida dela, desde que ela começou a se tornar míope, ela não teve crescimento da miopia. Então, devemos manter o tratamento da osteoratologia? Se o crescimento axial estiver aumentando, abandone o teste, a osteoratologia, porque ela não está resolvendo. Se o comprimento axial parou de aumentar, a osteoratologia pode estar se beneficiando dessa paciente na estabilização do grau. Então, lembrando que nós continuamos com o tratamento exatamente por isso que o Rafael falou. O objetivo é evitar a progressão da miopia. E ela usa lente de contato sem problema. Observa aqui agora, gente. Olha a quantidade de exames e de topografia que essa paciente fez até a gente conseguir as lentes definitivas. Então, o que é que nós aprendemos nesse caso aí, Rafael? O paciente querer ouvir uma segunda opinião é natural e é direito dele. Entenda dessa forma. Caso contrário, ouvirá uma terceira opinião. O efeito de reduzir a progressão da miopia com atropina diluída foi comprovado em crianças asiáticas. Devemos deixar claro que o tratamento é off-label. O tratamento simultâneo com atropina diluída e ortoceratologia parece ter efeito sinérgico no controle da miopia. O paciente tem o direito de não aceitar um tratamento proposto, especialmente se ele é off-label. Apesar de alta miopia não ser totalmente corrigida com a ortoceratologia, o objetivo principalmente do tratamento nesse caso é reduzir a progressão da miopia. Estudos apontam que a miopia extrema deverá ser uma causa importante de cegueira nas próximas gerações. O exame de biometria óptica indica a eficácia do tratamento. O tratamento com atropina não tem efeito se a miopia aumenta por alteração do poder da córnea. Muito bem. Deixa eu ver aqui, ó. Então, lembrando sempre que o tratamento de ortoceratologia inclui o fornecimento das lentes. Você não está vendendo lente. É proibido vender lente. Foram necessárias dos 12 consultas e 16 topografias. Do ponto de vista de negócio, é um péssimo negócio. Enquanto você está atendendo a mesma paciente e todas essas consultas estão dentro do valor do tratamento, você está deixando de atender outros pacientes, né? E pelo CFM devemos oferecer sempre o melhor tratamento disponível. Para atender a expectativa dela, eu não vi outra alternativa. E esse tratamento continua. Ah, bom, continua aqui, ó. Ela depois, em 2023, vem com 2021, né? Começo de 2021. No final de 2023, a refração dela. Olha que interessante. Em 2 anos, essa miopia dela aumentou meio grau no olho direito e continua a mesma coisa no olho esquerdo. E o comprimento axial estável. Aí a gente vai questionar. A estabilidade foi pela ortoceratologia? Não sei. Quando um ceratocone deixa de progredir após o crosslink, foi o crosslink? Não sei.
É muito difícil você provar que uma terapia é eficaz quando o objetivo é não acontecer nada. Ou seja, nem progressão da miopia, nem progressão do cone. Mas, considerando o histórico, a gente tem que considerar que essa ortoteratologia está trazendo benefício para a paciente. E ela continua usando as lentes e muito feliz pelo fato de não aumentar mais a miopia e está fazendo acompanhamento periódico com retinólogo. Muito bem, é isso aí. Alguém quer fazer algum comentário? Doutor Reinaldo, depois que ela parar de usar a lente de ortoceratologia, assim, isso eu já ouvi falar, mas nunca li nada sobre. Falam que, algumas pessoas falam que a miopia volta a progredir e em ritmo mais acelerado e acaba chegando no mesmo comprimento axial que ela chegaria mesmo sem fazer o tratamento. O que é que o senhor acha Não. disso? Não, eu nunca li nenhum estudo indicando isso. Não, O estudo que também eu não achei sobre, essas é, falácias, né? não, esse negócio de falar é que todo mundo fala, né? Esse negócio de dar palpite é um negócio que a gente não pode, isso não é ciência. Então, o que a gente sabe, pelo menos dos estudos, porque isso tem país, gente, que faz muito ortoterapia. Brasil não pegou muito porque dá trabalho, né? Não é todo mundo que tem muita paciência com isso. Mas o que a gente lê é que quando você faz o tratamento, aquela fase do crescimento acelerado da miopia, que é nas crianças, pessoas mais jovens, ela deixa de aumentar o crescimento axial. E com o tempo, a gente sabe que o colágeno vai ficando mais resistente, então tem menor tendência à progressão. A patologia, a miopia patológica não acontece porque o olho cresce indefinidamente. Acontece porque, após um crescimento grande, ocorre um afinamento da esclera e começa a formar um estafiloma posterior. Aí, geralmente, associado a degenerações miópicas importantes. Mas, em jovens, em crianças, o uso da ortoceratologia é considerado eficiente para reduzir a progressão da miopia. Não para evitar que ela cresça, mas reduzir. Aqui nós tivemos meia dioptria em 2 anos, ela aumentava uma dioptria por ano. Pela sequência histórica dela, ela teria aumentado 2 dioptrias. Ela aumentou meia dioptria no olho e nada na outra. Então, isso aí é relevante, é significativo. Então, a gente tem que acreditar que, de alguma forma, isso possa ter trazido benefício para o paciente. Ok? Ok, obrigado. E nessa. Lembrando que a ortoteratologia, gente, quando você associa ela com a atropina, tem um efeito sinérgico. Mas a atropina só funciona se tiver exposição concomitante com radiação ultravioleta sem óculos, porque a maioria das lentes de óculos tem filtro ultravioleta. Sem óculos e sem lente de contato. Alguém ia perguntar alguma coisa? Doutor, e nesse caso de uso de atropina em pacientes, porque nos estudos que eu li, que eles já falaram também, é mais ou menos até 12 anos. Em adultos, pelo que você passou e acompanhando, tá tendo um resultado bom? Você fala da ortoteratologia? Não, da atropina. Não, a atropina, eu não receito atropina para paciente adulto, até porque não existe nenhum estudo. Mas essa paciente, ela tá saindo da adolescência. Adolescência hoje não é mais 18 anos, né? Acho que é 22, 23, 24. E tem gente que não sai da adolescência nunca. Mas o certo é que, como ela tinha uma história muito dramática, de um aumento que já é bem estabelecido, ela tinha um monte de receita, toda vez, ela fazia exame de 6 meses, tinha aumento de grau. Então, eu falei assim, ó, a gente pode associar como uma tentativa adicional, porque mesmo que faça pouco efeito, um pouco efeito é melhor do que nada. Mas o pai dela não aceitou e eu não insisti, porque também não existe estudo. Deixei claro, não existe estudo em adulto. Seria só pela história, pela gravidade da história. Mas em condições normais, eu não receito atropina para adulto. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Cláudio? Arnaldo? Não, Reinaldo, É, tá bastante claro. Então Cláudio, tá. você não, quer é só fazer? um comentário que o doutor Reinaldo vem insistindo com a gente há muito tempo e eu tenho me beneficiado disso em vários momentos, tá, doutor Reinaldo?
Escuta o que que o paciente está te pedindo. Não faz aquilo que você está querendo, aquilo que você acha que é certo. Ele está te pedindo uma coisa, eu quero parar minha redução. Então, assim, vamos sempre escutar isso, o paciente, mais um pouquinho, porque vai descansar a mente da gente em muitas vezes, viu? Muitas situações. É perfeito, Cláudio. Eu sempre falo, a frase que eu mais falei para vocês até hoje foi: o objetivo do cirurgião refrativo é atender a expectativa do paciente. Então, nós devemos responder à expectativa do paciente. Se o paciente chegou querendo fazer exame de rotina, receita óculos. Ele quer fazer lente de contato? Receita lente. Quer fazer cirurgia? Avalia se pode fazer cirurgia. Não queime etapa, porque nenhum tratamento é isento de complicações. Então, quando a gente vai fazer um procedimento para atender a expectativa de um paciente, você tem o paciente do seu lado. Ele vê que você está querendo ajudar a resolver o problema dele. Agora, quando você propõe alguma coisa e não atende a expectativa do paciente, você tem um problema na mão. Vamos lá. Perfeito. Vamos convidar a doutora Ana Luísa para apresentar esse próximo caso aí. Aqui, ó, Arnaldo, nós estávamos falando antes da aula começar, desse aqui, ó. Aí ele aqui, ó. Ah, doutor Naider. Doutor Naider. E aqui, o doutor Orestes, que você Exatamente. citou também. Aqui a gente tem uma Exato. curiosidade. Vocês veem que a esfinge, ela não tem o nariz. Exato. Então é muito questionável. Alguns falam que foi Napoleão, quando teve lá, quando ele invadiu a França, lá, invadiu a França, ele é francês, quando ele estava expandindo o seu império, né, lá para o lado do Egito, ele estava treinando bala de canhão aqui na Efígie. Outros falam que isso aqui foi retirado como um exemplo para os ladrões, porque no Egito antigo você cortava o nariz do indivíduo que roubava, para exatamente Ah. ficar bem evidente que ele era ladrão e não tinha jeito dele esconder. E, Ô, mas Reinaldo, tem. quem que é esse outro beduíno aí, junto com vocês aí? O doutor Naider. Ah, o doutor Doutor Orestes Orestes. Miralha. Orestes Ah, rapaz, Miraglia. exatamente. Aí ele aí, ó. Uma Muito verdadeira bem. tribo nômade ali, né? Tá vendo? Vamos lá. Doutora Ana Luísa, vamos lá Ana Luísa, então. vamos lá. Então, paciente, 23 anos, masculino, deseja fazer concurso para polícia. Usa lente de contato gelatinosa. Acuidade visual 20/200 -2 e 20/200. A bio nada de alterações, refração estática. -3, -0,25 a 145. E -3, -0,5 a 25, chegando a 1 nos 2 olhos. Aí de conduta. Então tem 23 anos, né? Então, pela topo, não, assim, o que me chama a atenção um pouco nesse olho esquerdo, ele tem um pouco de assimetria superior. Eu acho que eu pediria talvez o Pentacam para a gente avaliar a cirurgia refrativa, já que ele Entendi. quer fazer o concurso. Esse exame, quem fez esse exame foi o doutor Raul Damasio, grande oftalmologista. Então, aquilo que eu falo com vocês. Lá no edital, falava de visão cromática e visão e não podia também ter estrabismo ou alguma deficiência de visão binocular. Então eu pedi um exame ortóptico, pedi um teste de Chiara e um mapeamento de retina. Porque se alguma coisa desse errado, eu já ia falar com o paciente, ó, nesse quesito aqui você está com problema. A retina Uhum. feita lá pelo doutor André Batista deu normal. Então, o doutor Sérgio Eduardo, grande oftalmopediatra, que eu tenho o orgulho de trabalhar comigo, ele fez um exame e estava normal. Então, ele tinha uma boa estereopsia e movimentos normais, tudo normal. E no Tá. teste de Chara, olha para você ver, deu uma deficiência verde e vermelho. Ou seja, uma descromatopsia mais comum, né? Então, aí faria o que agora, Ana? Mas, Desistia? mas pelo edital, se tivesse deficiência, já não poderia, é isso? O Se edital tivesse... não fala que proibia.
ele falava que tinha que fazer um exame de visão cromática. Hoje, com a disposição dos sinais no mundo inteiro, isso foi uma convenção para evitar problema com quem tem descromatopsia. No mundo inteiro, foi padronizado que toda luz, seja vertical, seja horizontal, primeira luz é sempre vermelha, a do meio sempre amarela e a terceira ou a inferior ou do lado direito sempre verde. Então, o indivíduo pode não enxergar cor nenhuma, mas ele vê que a luz acendeu. Então, ele sabe se aquilo está vermelho, está amarelo ou está verde. Então, com isso, raramente você tem impedimento para alguma atividade. Que eu sei, as atividades que eu acho que o paciente não tem condições é quando é um estilista, quando é uma pessoa que mexe com tecido, com roupa, costureira, alguma coisa, ou quando ele trabalha em área de segurança, porque muitos cartazes e tudo pode ter sinalização de cores diferentes, como, por exemplo, piloto de avião. O painel é cheio de luz colorida. Então, isso pode ser uma limitação para aquela atividade, não uma contraindicação absoluta. Bom, Tá. então foi feito um Pentacam, como você sugeriu. Um Uhum. paciente muito jovem, né? Uma topografia bastante inocente, discreta simetria superior. Você viu alguma coisa aí nesse Pentacam do direito? Os parâmetros K1 e K2 estão bons. A É, paquimetria dele é um pouco mais fina, né? 489, na verdade, é o seguinte, gente. mas Isso eu já falei com vocês também. A já. Uhum. topografia não se presta para fazer exame axial. Esse exame axial de mapa topográfico, ele é muito mais fidedigno de você fazê-lo com anéis de Plácido do que com câmara de Scheimpflug. Nesse aspecto, o tomógrafo Galilei ele é superior ao Pentacam, porque ele usa as duas tecnologias. Por isso é que muitas vezes você vê alterações na topografia que você não vê no Pentacam. Bom, então tudo bem. Toda como é que está aí os índices aí? Estão todos normais? Tá bom, uhum. Uhum. Curva de progressão Tá. paquimétrica, O PTI também tá normal, BED normal. PTI normal. Você viu alguma coisa errada aí? Não, PTI e BED tão bons. O Artmax dele também tá. Tá quanto? 200, 368, não sei. Mas não parece estar alterado. 358. Uhum. 358, gente, é suspeito. Abaixo de 340 é cone. Então, o ideal O é que ele esteja ideal, em torno de 400 a acima de 380, né, doutor, que você falou? Pelo menos, 380. né? É o ideal. Ah. Abaixo de 380 até 340 é suspeito. Abaixo de 340 ele é patológico. E tem uma Uhum. coisa adicional que incomoda muito aí também. O que, que é? Deixa eu ver aqui. A paquimetria dele é 483. É. 489. E outra coisa que também chama atenção aqui é que o IT, que é o índice de centramento do ponto mais fino em relação ao centro da córnea, ele está 0,93. O normal é menor que 0,9. Chega a 1, isso já está muito descentrado. Vamos ver o outro olho. Você vê que o pentaquino não mostra simetria nenhuma, mostra uma córnea esférica. Ela não é Hum. esférica. E Os esse índices também tá todos mais fino, normais, né? né? Não, e todos normais, né? Índices Uhum. todos normais. Vamos lá para o Belinha Ambrosio. O Um badge médium, dele tá. mas o bad tá tranquilo ainda. E o Artmax deles tá um pouquinho melhor, né? O arte máximo tá normal, Ah, 414. O PTI badge também. tá 1,03. E o PTI tá na média, que é o percentual de espessamento da córnea. Isso é muito importante. Então já é uma córnea melhor, mas tem uma córnea muito fina, embora não seja uma alta mitropia,
mas é uma córnea muito fina no paciente jovem. Se você fizer aqui os critérios do Handelman, só a idade dele Já já pontua vai bem. dar 3, É. né? Uma córnea abaixo de 510 já dá 2. Então aí já tem 5. Então, é, tem várias alterações aí, como nós vimos, então não justifica você expor esse paciente ao risco de uma cirurgia refrativa. Até porque ele veio também, olha, eu deixei lá em cima para vocês não esquecerem, isso que o Cláudio falou, deseja ser bombeiro. Ele não veio cá querendo fazer cirurgia, não. Ele quer ser bombeiro. Então, qual que seria a conduta? Nesse caso aí, além de a ortocar é boa, né? Bom indicativo. Boa indicação, né? Então, se você quiser também fazer aqui o índice de Handelman, vocês observam que ele está muito alterado, né? Então, não embora você tenha uma espessura corneana após ablação satisfatória, a gente tem que lembrar que o leito residual é também um fator de ectasia muito grave, muito importante, né? A gente deve considerar uma córnea, no PRK, o ideal é que ela seja acima de 400, vai para 450. Como no LASIK, 250, mas o ideal é 300. A gente vai aumentando o rigor dos critérios para reduzir o risco de ectasia. Então, operar sem chance, né? Então, nós temos um Pentacan que tem alguns pontos suspeitos, um paciente jovem, isso é relevante. Então, melhor não operar, né? Então, eu indiquei para ele uma lente de ortoceratologia, que está aí. Como é um grau baixo, a gente espera ter um resultado muito bom. Colocado a lente em K1, é, observe que rapidamente ele teve o efeito desejado. O primeiro controle, ele já estava com a visão 1. Olha aqui, 7 dias de uso. Plano e menos meio. Então, após 7 dias de uso da lente, 1 AO sem correção. E na refração dinâmica não aceita correção. Então, foi solicitadas as lentes e o paciente resolveu o problema dele. O que é que nós resolvemos? O que é que nós aprendemos com esse caso? Então, quando você tiver dúvidas sobre a indicação ou não de um procedimento, em caso borderline, utilize os índices de Handelman. O objetivo do paciente não era ficar livre de óculos, mas passar no concurso. Seja transparente e anote no prontuário o objetivo e a limitação do tratamento. Não cuide do seu paciente, mas não seja cúmplice, não fale o que você não pode escrever. E enquanto o edital não contraindicar o tratamento com ortocar, será uma opção para os pacientes para os pacientes alcançarem o seu objetivo. Então, o ortocar não é um bom negócio. Considere uma boa alternativa para pacientes que querem operar, com menos de 18 anos, controle de progressão de miopia, possibilidade de atingir a acuidade visual sem correção para concurso, desde que o edital não contraindique a ortocar, e uma alternativa boa para visão sem correção em casos onde a cirurgia refrativa não seja possível, ou se o paciente não tem interesse. Uma outra indicação também, que até não coloquei aqui, e que eu já fiz alguns casos, é por questões de esporte. Tem esportes, por exemplo, que o paciente se expõe a muita poeira. Então, ele não consegue usar lente de contato. Ele não quer ou não pode operar. Então, lente de contato ele deixou de ser uma opção. Então, você propõe a ortoceratologia, o paciente fica muito feliz, porque quem anda de moto, o Arnaldo é um exímio piloto, sabe que poeira nos olhos, ele que já usou lente de contato há muitos anos, é o caos para quem faz uso de lente de contato. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Arnaldo, Cláudio, Fernanda, só demais lembrando presentes aí? mais uma vez que a Ah, ortoceratologia, ela apesar de ter um mercado pequeno, ela é procedimento atraente para aqueles que querem se dedicar realmente à ortoceratologia. Até porque em Belo Horizonte
talvez tenha 3 ou 4 profissionais que fazem otoceratologia. É o Reinaldo, é a clínica lá dos Godinho e o Ares Miralha. Fora isso, ninguém mais faz otoceratologia. Então, aqueles que eventualmente se interessarem, quiserem aprender com o Reinaldo, eu incentivo, porque apesar de não ter um mercado muito grande, você praticamente não vai ter concorrência, ok? Vou lembrar o É isso aí. seguinte: você vai ter que fazer N topografias e tomografias gratuitas e realmente o investimento em tecnologia e o retorno talvez não seja dos melhores. Vamos para o próximo, então? Vamos Vamos convidar, lá. vamos voltar para o doutor Rafael Salinas, para Aqui, Arnaldo. Aí ele aqui o de novo, ó. o doutor Ná, vou te contar, o doutor Ná É, tá igual agora, você, agora nós estamos lá em verdadeiro Munique. Globetrotter. É, estamos lá em Isso aí Munique agora. certamente em München, né? É, É, Vocês, Hofbauer, Hofbauhaus, né? Brauhaus. E você a Isso. sabe que Hofbrau eu Belo conheci também. Horizonte Meu é alemão não é talvez muito bom, a não. única cidade da América Latina que tem uma filial da Hofbrauhaus Perfeito. Perfeito, funcionando, é. né? Belo Horizonte, é. Exato. Vamos lá, gente. Então, quem vai Então vamos apresentar lá. esse caso? É o Eu, Rafael Salinas. 2013, 21 anos, faz controle de rotina regularmente. 2017, 25 anos, quer fazer concurso para PM, orientado para ler o edital. Estática, menos meio, menos 0,75 a 90, visão de 1. Menos meio a 45, visão de 1. Uma topografia aparentemente inocente, tem um padrão aí um pouco irregular, mas eu acho que é mais artefato. Ceratometria de 43 por 44, 43,75 por 44. 2018, veio para avaliação de cirurgia refrativa porque quer fazer o concurso da PM. Menos meio, menos 1,5 a 100, visão de 1. Menos meio, menos 0,75 a 50, visão de 1. Paquimetria 517, 518. Então ele já tem 26 anos agora. Qual que é, a primeira pergunta que você tem que fazer, qual que é, hein? Qual que é a primeira E pergunta que você, ou primeira conduta que você tem que ter num caso desse? O paciente tem menos meio com menos 0,75 e menos meio com menos meio. É um paciente quase hemétrope, né? quase metro. Não sei se seria a primeira coisa, mas assim, eu não vi falando sobre a acuidade visual dele sem correção, que eu gostaria de saber para ver se às vezes é o Perfeito. suficiente. Qual que é a acuidade visual dele sem correção? Ah, Você sabe, sim. bom, desse aqui, 0,75 mais 2,25 é o Usa o Legrand. equivalente a Qual que é o 0,75. equivalente esférico dele? Vai ser 0,75? 1,25 no direito e É, 0,75 no esquerdo. é. Se ele tem 0,75, você divide 0,25 por 0,75, vai dar 0,3. É abaixo do que ele precisa para passar no edital. Se o É, equivalente, se o equivalente esférico dele é, como é que fala? De 1,25, né, que vocês calcularam, ele vai dar uma 1,25 ele vai visão para de, 20, vai dar uma 100, visão né? de 0,2, né? É até menos, é. Então, não passa no concurso, né? Uhum. Muito bem, 20, 100, 0,2, não vai passar no concurso. Então, é, exame de retina, é míope, trouxe vários exames. Observe aqui, olha que interessante. Ele estava. Eu sempre repito a refração, sempre. E com alguma frequência a gente encontra o paciente hipercorrigido. Aqui nessa refração aqui, ele já estava. A primeira aqui, gente, foi em 2000, ele tinha 21. E aqui agora ele tem 25. Então, teve uma pequena progressão. Olha o Orbiscan desse paciente. Uma Olha placa a central bem. topografia. O que é que chama atenção nessa topografia e nesse Orbiscan? O Orbiscan, a placa central dele é extremamente fina.
sim. E que mais 473, que chama atenção? 476. Deixa eu ver da Gente, topo o aqui. eixo oblíquo, ele É, sempre é suspeito, principalmente quando ele está no formato de um cone, que é quando você tem o olho direito, o eixo a 60 e o olho esquerdo, o eixo a 120, como está na topografia. Isso é altamente suspeito de ceratocone, ainda mais que uma córnea fina. Então, sem chance de operar um paciente desse. Então, não pode operar. Então, ele quer fazer um concurso. Fiz uma outra topografia mais recente, até que não tem, continua com aquele astigmatismo oblíquo. Então, não é um caso de cirurgia. Então, foi feito um pentacam e observa que já começa, tem um escape aqui no PTI, o arte o máximo. arte máximo bem alterado, né? 4,350, centramento aqui, 0,8 tá pouco. 0,8, 0,8 tá razoável. Vamos ver aqui. Os índices estão normais, a topografia, a ceratometria normal, um astigmatismo inocente. Então, não tem assim sinais evidentes de ceratocone, mas é um paciente jovem com uma córnea extremamente fina, um astigmatismo oblíquo. Isso por si só, para mim, já é suficiente para não operar um paciente desse. Então, eu não vi outra alternativa. Então, aqui a topografia, o pentacam dele. Aqui você começa a ver que no esquerdo já está com arte máximo de 306, ou seja, já é cone É um e um centramento de TED 1,1. e 1,51 de centramento de 1,1. Ou seja, e já começa também a aparecer alguma coisa aqui no ápice, quando você tira os 3,5 milímetros centrais. Ou seja, é uma córnea que realmente é inoperável. Né? Você não deve mexer numa córnea dessa. Essa córnea está pedindo para fazer uma ectasia. Qualquer coisa que você tirar aí, você está correndo risco, porque ela já é muito fina. Então, é, é ceratocone, é uma miopia em progressão. Qual que é o objetivo dele? Nosso objetivo dele deve ser a expectativa que ele tem que a gente deve atender, que é passar no concurso, certo? Então, Ele, ele não consegue ter 0,5 AO sem correção. Então, vamos tentar ortocar. Aqui está a calculadora, aqui está a topografia. No caso do olho direito, você pode começar com 43, 43,5, ou no outro 43,5 também, ou 43. Como é um grau muito baixo, você não pode pôr abaixo de cá, porque você vai aplanar isso, você vai ficar hipermétrico. Então, aqui está a doutor Reinaldo, calculadora. Como é que é? doutor Reinaldo, mas a Ah, ortoceratologia ela não está indicada para pacientes com córneas regulares? Esse sim, paciente a gente já suspeitando de um ceratocone ou até um cone truncado aí, né, nos 3 milímetros centrais, a gente perfeito. não estaria falando de uma córnea irregular? Muito bem observado. Então, quando você tem uma córnea com um ceratocone incipiente, que é uma córnea pouco alterada, você explica para o paciente, ó, eu vou tentar ver se a gente consegue um bom resultado. Como a metropia dele é muito baixa, é possível que a gente consiga, mas você não pode garantir resultado. Então, você faz o teste, não está dentro dos critérios de indicação da ortocar? Não, não está. Mas a gente sabe que dá bons resultados em cones incipientes. Então, aqui tem essas tabelas que a gente usa para fazer conversão de milímetro da curva base. Tem esse power change que a gente deve usar quando a gente vai fazer o cálculo do poder da lente. E eu fiz, então, observe, 2 noites apenas. Olha aqui o aplanamento que o paciente teve e visão de 0,8, com sobrerrefração de meio 0,75. Não mexi na lente, mantive as mesmas lentes. Observe como é que ele foi aplanando. Olha que legal, gente. Esse paciente estava com visão 0,8 e 1, e esse paciente tem usado a lente de ortoceratologia já há vários anos. Não,
passou no concurso, não usa lente no trabalho, só usa lente para dormir e está muito feliz com a solução do problema dele. Eu acho que lá no trabalho dele, lá no quartel, não sei onde que ele está, ninguém sabe que ele é míope, porque ele só usa a lente para dormir. E outra coisa, eu falei com ele, como você tem uma miopia muito baixa, você não precisa dormir todas as noites. Dorme dia sim, dia não, noite sim, noite não, porque provavelmente você não vai ter perda de efeito tão rápido, porque é uma miopia muito baixa. Então vamos lá, o que nós aprendemos nesse caso? Nosso objetivo é atender a expectativa do paciente. O objetivo desse paciente é passar no concurso, acuidade visual maior que 0,5 sem correção. É ético dar um relatório ao paciente dizendo que ele está apto a exercer a atividade de acordo com o edital? O relatório deve constar acuidade visual sem correção. Se o paciente omitir alguma informação, é opção dele. Ele não é obrigado a dar uma informação que o prejudique. Se for solicitar um relatório completo do caso clínico, como proceder? Omitir o uso de lente ortocar ou não omitir o uso de lente ortocar? Sendo solicitado o relatório completo, a gente não pode omitir, não. Em relação ao relatório do edital, eu colocaria expressamente o que o edital pergunta: se é acuidade visual sem correção do paciente, se já foi feito algum procedimento cirúrgico e só. Você sabe, gente, que a justiça no Brasil é uma coisa de louco, é uma coisa de maluco. Veja bem, ninguém é obrigado, isso diz na lei, tá? É obrigado a produzir a informação que possa prejudicar o próprio indivíduo. Ele não é obrigado a dar informação que o prejudique. O negócio é tão doido que se você abordar um indivíduo que estiver lá com 100 quilos de cocaína, se você não tiver um motivo para abordar o indivíduo, você não pode aprender aquela cocaína. Olha que tem mais doido. É brincadeira, né? Então, na verdade, se o paciente pede um relatório, cite o que ele tem, certo? Você sempre diga a verdade. Você não deve ser cúmplice. Você deve escrever aquilo, você deve falar com o paciente aquilo que você pode escrever. Se não pode escrever, não fale. Você vai dizer qual que é a visão dele. Se eles pedirem lá, esse paciente é portador de miopia? Sim. Ele vai chegar lá enxergando bem. Aí é problema do examinador e do paciente entrar em detalhe. Se ele chegar lá com 0,5 de visão, ele pode entrar na justiça que ele ganha. Ah, mas é artificial. O edital não fala nada. Se não fala nada, você não pode deduzir alguma coisa que prejudique o paciente. O Brasil é o país que todo mundo tem benefício, ninguém tem obrigação. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Cláudio, Arnaldo, algum fellow? Não, tô bacana demais o caso, doutor Reinaldo. Bom, Obrigado. então vamos lá então para o último caso. Eu teria um Vamos chamar casinho aí, depois para doutor, discutir com vocês. Tá bom, doutor Rafael ótimo. Hadi, para esse próximo Tá, caso esse aí. aqui já Vamos ver. é rápido também, aí depois a gente discute o seu caso. Isso aqui, gente, é a planta, um dos lugares mais terríveis que eu já fui, que é o campo de concentração de Dachau, onde ficavam os presos políticos do Terceiro Reich. É um negócio terrível. Gente, perto de Munique, é tétrico o negócio lá, barra pesada. Então vamos lá. Técnica e indicações de ortocar. Aqui agora eu vou fazer só um exercício com vocês, tá? Então vai lá, Rafael. Ó, ortoceratologia. CRX, a lente tassológica, Paragon CRT e CRT Dual Axis, que é da Cooper Vision, e a B-Free da Medifacus, que está descontinuada. Indicações: pacientes que querem operar menores de 18 anos, controle de progressão de miopia, possibilidade de atingir a acuidade visual sem correção para o concurso, desde que o edital não contraindique a ortoceratologia, prática de esportes onde a lente de contato ou óculos criam limitações ao desempenho esportivo, alternativa para uma boa visão sem correção óptica em casos onde a cirurgia refrativa não seja possível ou o paciente não tem interesse.
correção máxima de miopia de mais ou menos -8 dioptrias, correção máxima de astigmatismo de mais ou menos -1,25 dioptrias. Isso é o que fala os manuais dos fabricantes. Eu nunca consegui corrigir 7 graus. Normalmente 6 graus, alguma coisa assim. Se é uma córnea mais curva, a gente às vezes consegue. Quando é uma córnea já mais plana, é uma alta miopia assim, você não, pelo menos na minha mão, não funciona muito bem, não. Rafael e aos felos aí. Agora nós vamos fazer alguns exercícios. Você vai identificar o problema e me dizer qual que é a solução. Você vê algum Aí problema teria com que essa aplanar mais o adaptação? centro, né? Hã? Aplanar mais o centro. Se você aplanar mais o centro, você vai acabar com a curva reversa. Esse aplanamento aí, ele está ideal. Tem uma boa curva periférica, tem um apoio escleral satisfatório, uma boa curva reversa. Isso é uma adaptação perfeita. Não tem nada que fazer. Tá? Lembrar que a lente de ortoceratologia já não pode ter movimento. Ela tem que fazer uma pressão central para que ela possa fazer um deslizamento do epitélio para a periferia para ver o aplanamento. Então, esse é o padrão ideal. Vamos lá. Qual que é o problema e qual que é a solução, o padrão ideal aí? Aqui embaixo o padrão ideal. Qual que é o problema dessa de cima e qual que é a solução? Essa lente de cima está muito plana, é isso? Sim, Teria perfeito. que apertar, né? Aumentar a curva Isso. base. Perfeito. Está muito plana. Então, está tendo até escape da fluoresceína para a periferia, né? Então, quando você tem um escape de fluoresceína, a primeira tentativa que você faz é aplanar a lente. Se não for possível, você aplanar e começar a diminuir muito a curva reversa, o que você pode fazer é pedir ao fabricante um perfil tórico. Esse perfil tórico faz com que a lente centralize melhor e não tenha esse escape de fluoresceína. Ok? Uma lente dessa aí vai movimentar e vai fazer abrasão no epitélio e só vai dar problema para o paciente. Todo mundo de acordo? Sim. Para Sim. frente. Qual o problema? Não tem toque central. Precisa planar mais. Perfeito. Vocês já pegaram o espírito da coisa. Não tem dificuldade. Teria uma outra coisa a mais a fazer. A curva periférica, observa, ela praticamente inexiste. Você pode pedir ao fabricante para elevar a borda da lente, flat um nível, 2 níveis, aí você vai ver, de acordo com a curva periférica, quanto você manda elevar essa borda. Para que tenha a borda, gente, é o que incomoda na lente, é a borda. Por isso que as lentes asféricas são mais confortáveis, porque ela não tem um ponto de contato, ela tem uma superfície de contato, porque ela diminui a curvatura na periferia. Muito bem. E qual que é o problema? Opa! Então aqui, tá, vamos lá. Ué, eu já dei o resultado, né? Aqui Já então, veio ó, com a resposta. então aí tá o trabalhando perfeito. É... Engraçado que ele tá parecendo que tem um smile ali, não? Bom, essa aqui. O que é que tem nesse caso aqui? O que é que você vê que tem uma coisa aí diferente? O que que é? Parece que tá descentrada. Não está centralizado. Perfeitamente. Você fazer uma córnea desse jeito, provavelmente você vai ter uma má qualidade de visão. Mas ele vai queixar halos, pode ter um astigmatismo irregular, não vai ficar bom. Então, você tem que alterar a curva base ou aumentar o diâmetro da lente, para que ela não movimente, não haja um descentramento.
Essas lentes, elas podem ser moldadas com diversos ajustes. Por isso que às vezes é trabalhoso. Você pede a lente, ela dá isso aí. Você vai virar para o laboratório e fala assim, ó, aumenta a zona ótica que está descentrando. Ah, começou a perder flúor. Faz uma superfície tórica posterior. Então você tem que orientar o fabricante o que é que está acontecendo, porque o paciente não sabe como é que a lente está no olho do paciente. Mas você falando o que está acontecendo, às vezes é interessante você mandar topografia, para eles poderem fazer um ajuste com é, mais detalhe, né? Vamos lá, o que nós estamos vendo aqui agora? O que é isso aí, gente? Não aplanou tudo. Hã? É, Não aplanou o centro inteiro. A gente chama isso aí de ilha central. É uma córnea cuja curva base. Agora é até interessante como é que o paciente pode voltar desse jeito. Porque você vê que não teve aplanamento central no teste. Você não vai pedir uma lente dessa, deixar desse jeito. Você já vai mandar aplanar antes do paciente ir para casa dormir com a lente. Observe embaixo o aplanamento central bastante regular, que é o ideal, né? Nem sempre fica assim bonito. E aqui agora. Olha embaixo o ideal, olha em cima o que está acontecendo. Esse padrão de topografia a gente chama de Frau ou carranca ou então Smile. Esse aí você vê que está com aspecto de carranca, né? Então, ou Frau face. Então, você está tendo um descentramento. Então, tem que aplanar a lente. Aqui é o contrário, observa que embaixo você tem uma área que não foi aplanada somente embaixo. É a face de sorriso, de smile. A lente está muito plana, você deve apertar a curva base. Você manda essa topografia para o laboratório, eles vão saber fazer o ajuste necessário. Agora, a lente 1, tem alguma coisa com ela? O que está acontecendo aí? Hã? a 21 Tá não tem apertado. foco central. Então é uma lente que está muito. Tá A curva apertado. base dela está muito Tá muito curva, curva. muito curva. Você tem que aplanar. Se não tiver um toque central, você não vai conseguir o objetivo. Segunda, você começa a ter bolhas na periferia. O que é isso aí? Plano. Lente Tá muito muito... plana. A terceira, você começa a ter um escape de fluoresceína. Você Plana tem também. um toque enorme. Observa, o toque aqui é muito grande e assimétrico, porque está tendo uma perda de flúor embaixo. Então, é uma córnea Uma Plana. lente plana, né? muito plana. 4, Mesma coisa. Tá Plana também. plana também, tem que apertar. córnea plana também. 5, Sem Bom, periferia essa também. acho que plana também. Eu Ah, acho. plana também. Tá plano. Tá plano. Aham. Tá. pois, Eu acho É que tá uma. boa. mas a Quase Você periferia boa. não tá muito observa, pouca, não? olha aqui, aqui, eu não sei tá, a resposta, porque isso aqui tem muito tempo que eu fiz essa aula. Olha aqui, eu estou achando que ela podia ser um pouco menos plana. Eu estou achando que a área de aplanamento está muito grande, mas não está ruim, não. Essa de cá, eu considero que esteja melhor. Porque quando você tem uma área de curva reversa pequena, você tem menos efeito de aplanamento. Realmente ela está É plana. plano. Essa de cá, a 6, eu acho que é a que está ideal. Ótimo padrão. É. Então, observe que é isso aqui, ó. Você tem que ter um aplanamento central, você tem que ter a curva reversa, você tem que ter o apoio corneano, você tem que ter a curva periférica que permita uma superfície de toque e não toque quando a lente está muito, a borda está muito fechada, está em direção à córnea, então o paciente sente muito desconforto. E isso aqui ajuda a fazer a troca, embora esse tipo de lente seja fixa,
ela não tem normalmente troca lacrimal. Ela tem, na verdade, o objetivo dela é usar à noite. À noite você também não tem troca lacrimal, você não está tendo oxigenação da córnea. Por isso que todos nós acordamos, a primeira coisa que a gente observa é que a visão está um pouco embaçada e coçando. Esse prurido é exatamente para o edema de córnea matinal. Você vai piscando ali, vai rapidamente desaparece. Então, agora, gente, vamos falar um pouquinho de negócio, porque médico, quando fala de dinheiro, ele fica arrepiado. Agora, tem uns que falam até demais, né? Tem uns que não arrepiam, não, pelo contrário. Lembrar, então, que não é um bom negócio do ponto de vista financeiro, mas é um bom negócio na medida que você se torna uma referência. E eu falo com vocês, para vocês terem sucesso na vida de vocês, é importante que vocês aceitem esses desafios para que vocês possam ser referência para os seus colegas, né? Então, você observa, um tratamento desse custa em média R$ 3.000. Você tira, as lentes custam 1.000. Agora você tira os impostos aqui, que é 18%, dá R$ 600. Mais os 1.000 já da lente, você está ganhando R$ 1.500, ou né, até um pouco menos, que vai dar algumas consultas de rotina. Eu estou colocando aqui sempre valor de convênio, sem já tirar do imposto, que é o que você fica, que você põe no bolso. Então, lembrando também que os convênios, geralmente, eles autorizam uma consulta por mês e topografia, você não pode fazer mais do que uma a cada alguns meses. Então, esses monte de topografia de consulta você não está recebendo. Se for convênio, você não pode cobrar. Se for particular, você também não pode cobrar. Então, não é um bom negócio. Lembrando que, apesar de você dar toda assistência, se você encomendar a lente, passada ali uma semana, 15 dias, um mês, o paciente desistir, ele pode devolver a lente, tá? Isso está no Código de Defesa do Consumidor. Agora, você não pode devolver para o laboratório. Ou seja, você não é consumidor para o laboratório. É uma coisa meio injusta. Mas o laboratório não aceita a lente de volta. Bom, então, lembrar que você está cobrando o tratamento. E eu tenho essa máxima aqui. Trabalha para ganhar dinheiro, não. Dinheiro deve ser consequência, deve vir atrás da gente. Trabalhe para ser bem remunerado, que o dinheiro vai ser consequência. Quem que trabalha para caçar dinheiro, buscar dinheiro, geralmente não faz uma boa medicina. O dinheiro tem que ser consequência. Vamos ver aqui, ó. Agora uma pergunta para vocês. Algum de vocês faria um investimento, entraria num negócio cuja margem de lucro por unidade produzida fosse 0,0005682% do investimento? Alguém entraria nesse negócio? Hum, não, não. Hã? Provavelmente não. Mas muita gente entra. Tanto que essas empresas que dão essa rentabilidade, elas são, a maioria delas, SA, que são as empresas aéreas. Se você considerar um Airbus 320, olha para você ver, ele custa 2,5 bilhões. Leva 220 passageiros, pagando uma média de R$ 800 cada perna. Ele vai ter que fazer 14 mil voos para pagar o custo do avião. Não estou falando de funcionário nem de gasolina, que é o principal custo de uma empresa aérea. Então, esse é o valor que não é por outro motivo que a experiência mostra que companhia aérea foi feita para quebrar. Quantas companhias aéreas aparecem e pouco tempo depois elas são vendidas porque elas não aguentam a concorrência. Elas vão fazendo uma concorrência baixando o preço de passagem e só que as coisas têm custo. Vamos falar um pouquinho de negócio. Supermercado tem 3% de lucratividade. Assim mesmo, eles têm que abrir um monte de loja para reduzir o custo fixo. Eles não abrem porque quer, eles abrem porque é uma necessidade. Uma vez eu estava conversando com o Alexandre, que é o dono do Verde Mar, ele falou isso comigo. Não, a gente tem que estar sempre abrindo loja. É quando você abre loja que você consegue aumentar seu lucro. Eu te pergunto, você entraria num negócio cuja margem de lucro fosse, por unidade produzida, fosse 0,012%?
Alguém entraria? Isso aqui é só lembrando, gente. A Panam foi a maior companhia aérea do mundo. Ela quebrou em 91. Em 1991, eu estava com um bilhete da Panam em Atlanta. Eu e o Paulo Ferrara. A gente estava no Congresso da Academia Americana e ela quebrou lá. A gente estava lá em Atlanta e nenhuma outra companhia endossou o bilhete. Foi um caos a gente conseguir voltar, porque os aeroportos, a grande maioria dos aviões eram da Panam. Então, mostrando que até a maior do mundo, a americana, foi feita para quebrar, né? Você vê a TAM no Brasil, foi vendida para não quebrar, né? E tantas outras, né? Varig, Vaz, Transbrasil, tudo quebrou. Então aí, você entraria num negócio dessa lucratividade 0,012%? Sim ou não? Eu não sei falar se eu entraria ou não. Pois é. Olha aqui, supermercado, a margem é 3%. Esse negócio aqui, você entraria nele 0,012%? Alguém entraria aí? Não. Teria Eu que já ser entrei um. nesse negócio. Eu entrei. E vocês também entraram. Porque é o que custa o curso de medicina. Se você ficar, o médico forma para ser clínico. Depois, se ele quiser fazer uma especialidade, fazer um fellow, e se qualificar, ele vai sair dessa vala comum. Mas todos formam assim, ó, especialidade clínica. Não tem cirurgia, não tem exame e, quando muito, atende plano de saúde, para não falar de SUS. Mas vamos falar de plano de saúde. O curso de medicina, gente, custa R$ 1 milhão. Qual é a mensalidade na base de 14 mil por mês? Multiplique isso aí por é, 72 meses, são 6 anos. O valor do nosso trabalho, uma consulta média, você ganha. Não é o que você recebe, é o que fica no seu bolso. R$ 120. Você divide esse 1 milhão por cada unidade, essa é a rentabilidade. Você vai ter que fazer 8 mil consultas para pagar o curso, 6 anos. Lembrando que durante 6 anos você não trabalhou e não ganhou dinheiro, só deu despesa. Não estou pondo essa despesa aqui. Se você fizer um atender 16 consultas todo dia, que é impossível, tem feriado, tem um monte de coisa. Mas 16 de segunda a sexta, você vai levar 1 ano e 9 meses para ter o retorno do investimento. A gente chama isso de payback. Quanto que é a margem? Você tem ideia de quanto que é a margem de lucro do serviço de saúde? Eu não sei de outros. Eu vou falar do meu serviço, ou do nosso serviço, que não tem caixa 2. Há 20 anos a margem era 31%, há 10 anos ficou 21%, há 5 anos 20% e há 1 ano é 15%. O que é que mudou nesse período? Cada vez mais teve mais procedimento, ganhamos mais dinheiro e pagamos mais impostos. Então, a margem ela está cada vez menor por causa da carga tributária. Certo? Agora, o seguinte, se eu fizer essa seguinte pergunta para vocês, alguém aí está querendo ir para o interior? Eu Alguém pensa viajo em ir para o interior? bastante, mas Tem ainda gente que morando já aqui. tá. Não, Como é que é? tem gente que já tá, né? Já tá. Pois é. Então, se você pudesse escolher, Ana Luísa, o que é que você acha que seria mais interessante? Você ir para uma cidade de 100 mil habitantes que tem um oftalmologista ou para uma cidade de 50 mil habitantes que tem 10 oftalmologistas? Qual que você acha que seria mais interessante do ponto de vista financeiro? Se for pensar, acho que talvez com um oftalmo. Como é que é? Com um. Menos concorrência, Você teoricamente, vai né? ser um para 100 mil, o outro vai ser 10 para 100 mil, para 50 mil. Ou seja, vai ficar brigando ali por uma quantidade muito menor de pacientes. Esse aqui é o engano. A pergunta que você tem que fazer é o seguinte: por que uma cidade de 100 mil só tem um oftalmologista? Essa que é a pergunta. Por que uma cidade de 50 mil tem 10 oftalmologistas? A resposta é o seguinte: quando você for escolher um lugar para trabalhar, não olhe o número de oftalmologistas, não. Olhe o número de agências bancárias.
Porque banco só vai onde corre dinheiro. Ou porque lá tem algum produto agropecuário, ou tem indústria, ou tem um comércio forte, onde corre dinheiro. Banco não vai para lugar que não corre dinheiro. Então, você pode ter certeza que nessa de 100 mil aqui, tem menos agência bancária do que essa de 50 mil. Por isso é que tem mais oftalmologistas. Tá certo? Então, quero dar os parabéns para vocês que estão se capacitando. Esse não é um cenário para médicos competentes e que cuidam de seus pacientes. Aquele que forma e fica ávido para ganhar dinheiro, porque já. E é razoável a gente pensar nisso. Muitas vezes, já ficou 6 anos sofrendo ali fazendo o curso, sacrifica mais um pouquinho, se qualifique, ou você sair dessa vala comum que tem hoje, que é uma quantidade absurda de médicos, e certamente muitos não vão ter nem condições de trabalhar, porque daqui a pouco nem no SUS, nem posto de saúde, ou nem prefeitura, que é o vínculo, que é um vínculo precário de trabalho, vai ter oportunidade de emprego. Então, vocês estão se capacitando exatamente para fazerem a diferença. Então, parabéns para vocês aí. Bom, Cláudio, você quer falar alguma coisa, Arnaldo? Não, tá de bom tamanho, doutor Renato. Muito Tem bem. um casinho meu Arnaldo, aqui, mas não sei se pela hora a gente deixa para Reinaldo, outro dia. parabéns, muito bons seus casos. E pessoal que for me acompanhar sexta-feira, chegar às 11 horas lá no Ocular Laser, ok? falou, gente. Então é Então, uma boa isso. noite para vocês, então. Até. Obrigado, Lembrar Reinaldo. que amanhã, gente, ó, antes que eu esqueça, amanhã nós vamos ter as aulas lá dos residentes. Todos serão muito bem-vindos. Meia hora antes, eu vou colocar lá no grupo o link, porque eles só liberam o link meia hora antes. Então, eu preparei 4 aulas para os residentes e que vai ser assim, bastante abrangente. Eu acho que é uma boa forma de vocês fazerem uma recapitulação e a gente deve ir para congresso, não é para aprender, é para saber se a gente tem conhecimento. Quando você vai para um congresso que você adora porque você aprendeu muito, é porque você não sabe nada. Quando você vai para um congresso, assim, esse congresso eu não aprendi nada, é porque eu estou sabendo muito. Então, essa é que é a lógica. Então, amanhã vai ser a oportunidade de vocês participarem de assuntos que nós já discutimos, mas de uma outra forma de abordagem, que é uma forma mais geral, mais para aquele que não vai fazer cirurgia refrativa. Combinado? Então, até amanhã, então, Perfeito. para aqueles que participarem da aula. E semana que vem, terça-feira, não, se é terça-feira, não, terça-feira, deixa eu ver. Não, é terça-feira. Não, terça-feira tem uma reunião do Ocular Laser, né? Isso. E Ixi. lembrando também, pessoal, os fellows que estiverem participando do Congresso da Hospital São Geraldo, que o módulo de refrativa começa amanhã à tarde às 16 horas, ok? Estaremos lá Aham. apresentando lá Ô, Arnaldo, agora algumas me surgiu aulas. uma dúvida aqui. Porque quinta-feira nós vamos ter a aula dos residentes. Isso. Terça-feira vai ter a reunião do Ocular Laser. Só se a gente não participar da reunião do Ocular Laser, então. Ele vai ter aula terça e quarta. Ok? Não, a gente dá o jeito. Então, falou, gente. Uma boa Então, noite e até amanhã, então. A aula é 6h30, viu, gente? 18h30. Boa Um noite. abraço a todo mundo, Boa combinado. então. Boa noite. noite, Falou, pessoal. gente. Obrigado, Boa noite. Reinaldo. Valeu, gente.